Ouça agora, Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Campanha Outubro Rosa visa combater o câncer de mama. Neste mês está sendo realizada em vários locais do mundo a campanha Outubro Rosa, que visa estimular a luta contra o câncer de mama e favorecer o diagnóstico precoce da doença. E para falar sobre o assunto, o quadro Viver Bem apresenta a entrevista com a médica ginecologista e também obstetra, doutora Veranize Milan. Confira. Aqui para a gente tentar passar um pouquinho sobre o Outubro Rosa. Bom, o movimento Outubro Rosa ele foi criado em 1990 e é um movimento que desde então está sendo comemorado todo mês de outubro de todos os anos, né? Para as pessoas se conscientizarem a respeito da prevenção do câncer de mama. Agora, no que consiste este câncer? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa doença que tanta aflição causa à nossa população. O câncer de mama é uma doença que acomete, sobretudo, as mulheres, e é claro que também acomete homens, mas num grau muito pequeno, cerca de 1%. E é um câncer que mais mata as mulheres, seguido do câncer de pele. E o câncer de mama, ele é de fácil tratamento e o prognóstico dele é bom desde que ele seja detectado precocemente. Daí que foi criado o Outubro Rosa, para conscientização, para as mulheres procurarem o serviço, para elas procurarem se examinar e procurarem o serviço de saúde para ser feito o diagnóstico de uma maneira mais precoce, no caso. Conta para o ouvinte da Rádio Vinícola sobre os sintomas. No que a mulher tem que estar atenta? Bom, a mulher ela tem que fazer o exame ginecológico dela, que inclui a palpação, exame laboratorial e radiológico anualmente. E a gente sabe que a partir a mulher ela tem que se tocar e se conhecer. Então ela tem que olhar no espelho, ver o aspecto da mama dela, para observar que quando acontecer alguma coisa que não esteja normal, para ela ficar mais atenta. Então a gente sabe que uma mama é maior do que a outra, mas qualquer alteração na mama, por exemplo, o mamilo, se ele fica mais invertido, se o aspecto da pele da mama fica como uma casca de laranja, se começa a sair secreção pela mama, ou que após a menstruação ela palpa qualquer nódulo que ela seja vista na palpação, então ela já tem que procurar o serviço. São alterações que podem ocorrer. Lembrando também que na axila, é bom ficar de olho na axila, qualquer nódulo embaixo da axila também é um fator de alerta. E o homem, ele pode ficar atento? Eu sei que é raro, eu entendi o que a senhora falou, mas existe algum sintoma, alguma coisa que pode identificar o câncer de mama para o homem? Então, no homem, como é raro, é coisa de 1%, seria mais a presença do nódulo mesmo, na mama mesmo, que apresentaria um nódulo na mama ou nódulo na região da axila. E agora, com relação à idade das pessoas que desenvolvem o câncer de mama, é mais na juventude, é mais na idade adulta? O câncer de mama ele é bem raro em mulheres abaixo de 35 anos, sendo que ele pode aparecer de 35 anos para frente. Mas assim, a faixa etária que mais se tem casos é a partir de 50 anos, não tirando assim dos 35 aos 50, que infelizmente a gente tem alguns casos. Agora, insistindo ainda mais na questão do toque da mulher, né, o autoexame, existe possibilidade da mulher se enganar? Ela tem que estar bem atento a isso, porque se ela se enganar pode ser fatal. Sim, então, é o que a gente fala. A mulher ela tem que ficar se olhando. Eu acho que mama, o corpo em geral, a mulher ela tem que se olhar, se conhecer, porque qualquer alteração que ocorra, viu uma coisinha diferente, é bom ela procurar o serviço para ter um melhor diagnóstico. Pode ser que não seja nada, mas pode ser o início de alguma coisa. Mas mesmo se tocando, se olhando e estando tudo bem, é fundamental que ela procure o serviço, pelo menos uma vez ao ano, para ser orientada por um especialista, por um profissional de saúde. Porque a mamografia e, lembrando também, o Papa Nicolau são fatores importantes na detecção
detecção precoce de câncer. E a gente sabe, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o prognóstico, ou seja, a chance de cura é quase 100%. E como que é feito o diagnóstico? Como que o profissional age a partir do momento que a pessoa chega com essa situação no consultório? Então, dependendo da idade, a gente examina, faz o exame físico, né? E junto com o exame físico é pedido assim a mamografia ou o ultrassom, ou a mamografia e o ultrassom. Cada caso é meio individual, porque aí envolve o quê? Envolve fatores de risco, envolve a idade da paciente. Por quê? A mamografia, abaixo dos 40 anos, ela tem uma resolução muito ruim, porque a mama jovem, ela é muito densa, então não dá para ver direito. Então a gente, às vezes, abre mão da mamografia e pede ultrassom. Mas assim, um é complemento do outro, em determinados casos. A mamografia e o ultrassom se completam, porque a mamografia, às vezes, detecta calcificações que alguns tipos de calcificação pode ser uma fase inicial de nódulo, que vai ter um nódulo futuro. Aí, na mamografia, há uma detecção precoce, coisa que no ultrassom não vê. E o ultrassom também, por hora, ele vê coisas que a mamografia não vê. Então, um complementa o outro. Depende, cada caso é isolado, tem que ser avaliado pelo profissional de saúde. Feito o diagnóstico, doutora Veranize, como que é feito o tratamento na sequência? Existe apenas um tipo de tratamento ou também os tratamentos variam? Então, mediante assim, um achado suspeito de uma paciente que já vem com nódulo assim, suspeito, ou no caso da mamografia ser suspeito ou ultrassom, ela vai ser feita uma biópsia. Então, nessa biópsia é que estadia no caso, se vê se é um câncer maligno ou não, né? Se no caso positivo para maligno, se é um carcinoma, então aí tem que estadiar. Aí nesse estadiamento que vai ser feito o tratamento. O tratamento pode ser partir de uma simples quadrantectomia, que tira só a lesão com margem de segurança, que às vezes pode ser seguida de rádio ou químio e rádio, dependendo do estádio, e até uma mastectomia radical. Então isso vai depender do estadiamento do tumor. O que é mastectomia, doutora Veranize? A mastectomia é retirada total da mama. Além de retirar a mama, faz um esvaziamento das glândulas debaixo da axila, tá? Ela é feita numa fase mais avançada do câncer de mama. Hoje em dia, os serviços têm assim, eles retiram a mama e dependendo, já coloca prótese ou faz uma mama artificial ali para ficar no lugar da mama. Tem sido assim muito bacana esse serviço, que imediatamente já faz uma reconstrução da mama. Alguns serviços não, faz a mastectomia, né? E depois, no segundo tempo, reconstrui a mama, depende do caso de cada paciente. Mas assim, já dá para construir a mama para a paciente não ficar sem a mama contralateral. E existe também casos em que pacientes optam, né? É o que eu estou falando, isso daí é uma coisa meio individual, porque cada caso é um caso. Às vezes tem gente que já faz a mastectomia, e conversando com o médico, muitas pacientes, elas optam por fazer a mastectomia contralateral, ou seja, da mama que está boa. Porque aí ela faz a mastectomia radical mesmo, tira as duas mamas, porque a chance de você ter câncer numa mama e a chance de desenvolver câncer na outra é 50% em alguns casos. Então, muitas pessoas optam por isso, mas é o que eu estou falando, cada caso é isolado, né? Cada caso é um caso, isso daí tem que ser discutido com o profissional. Agora, a questão psicológica da paciente nesses casos deve ficar um tanto quanto abalada. Sim, porque a mulher, ela assim, é uma parte dela que foi, e a mama, a autoestima da mulher, né? Ela é importante para ela ter a mama, né? E parece que aquilo lá foi um pedaço dela que foi embora e realmente se sente mutilada. O aspecto emocional é muito ruim no caso da mastectomia, né? Não falo da quadrantectomia, que até então fica tudo bem, né? Assim, entre aspas. Mas assim, no caso da mastectomia, mexe bastante. Mas então, por isso que felizmente, muitos serviços já reconstroem a mama, já colocam uma prótese da mama, né? Para a paciente, assim, do lado emocional dela, ficar melhor, a autoestima melhorar. Porque, queira ou não, o câncer, assim, é muito... eu falo que
a pessoa ela tem que enfrentar. Infelizmente é um diagnóstico ruim, é triste, né? A gente sabe disso, mas o câncer depende da força da pessoa. Ela tem que ter força e falar, eu vou enfrentar, eu vou vencer, porque a parte emocional é fundamental no tratamento de pacientes com câncer. A gente vê isso, que aquela paciente que ela é determinada, ela enfrenta, o prognóstico dela, assim, por mais que foi ruim no começo, ela tem um prognóstico, ela vence. Então acho que aí é fé, determinação, e vai ser um momento ruim, é um momento ruim que vai passar, tá? Agora, doutora Veranize, em Andradas são muitos os casos, não precisa citar números não, que eu acho que é difícil precisar, mas pela experiência que a senhora tem de consultório nos últimos anos, são muitos os casos por aqui? Sim, Andradas tem um número considerável, sim, e assim, não tem uma faixa etária para falar assim, tem mais depois de 50 anos. Inclusive, a gente tem casos de pacientes bem jovens aqui que tiveram ou não estão tratando câncer de mama, infelizmente. Mas o câncer de mama é o câncer que mais vai crescer. E a expectativa no Brasil entre o ano de 2018 e 2019 é de mais 50 mil casos novos. Então, é um câncer que realmente está crescendo. Daí o alerta para as pacientes para procurarem o serviço, porque assim, eu falo sempre assim, antes de você pecar por excesso do que pecar por falta. Qualquer dúvida, sabe, procura o serviço que a gente orienta, e independente de pecar também, eu acho que esse exame tem que ser feito anualmente. Finalizando, doutora Veranize, eu acredito que é muito importante a senhora falar em prevenção. De repente, existe uma maneira saudável de levar a vida, com boa alimentação, exercícios físicos e outros cuidados que a medicina oferece e que vai gerar bons frutos no futuro. Sim, porque a gente sabe assim, qual que é uma das prevenções do câncer de mama. A gente sabe que pessoas obesas, pessoas fumantes, que ingerem muita bebida alcoólica e que não têm uma dieta muito regrada, são fatores predisponentes para o câncer. Além do fator familiar, que entra também, embora seja 5%, tá? E o fator daquelas pessoas que têm aquele gene do BRCA1 e BRCA2, que são genes predisponentes a câncer de mama e câncer de ovário. Mas assim, eu acho que exercício físico, né, é fundamental para não só para o câncer de mama, para qualquer tipo de câncer e também para melhor condições de vida. Então, exercício físico, ter uma dieta balanceada e diminuir a ingestão de bebidas alcoólicas e, se possível, parar de fumar. Até aqui a doutora Veranize Milan, participando do quadro Viver Bem, falando sobre a campanha Outubro Rosa, que visa combater o câncer de mama. Todas as quintas-feiras você acompanha sempre no Jornal da Cidade o quadro Viver Bem, com o apoio da Unimed Andradas. Você ouviu Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Pedro, como bom mineiro, coloca tudo na balança para se orientar. Avaliar cada detalhe tintim por tintim é essencial para o sucesso do seu negócio. Por isso, ele abriu as portas da empresa para a Unimed. Seus funcionários contam com serviços médicos de qualidade e o preço não pesa para ninguém. A empresa paga uma parte e o funcionário outra. Faça como Pedro. Contrate o plano empresarial Unimed, o plano perfeito para quem não perde um ótimo negócio. Jornal da Cidade.